Fala galera, meu nome é Leonardo Jesus e na aula de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai aprender a fazer essa peça que vocês estão vendo aí na tela, uma peça voltada para a Black Friday, beleza? A gente vai aprender a fazer ela do zero aqui no Photoshop. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui, deixa aquele like maroto no vídeo e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? Então, vamos lá para a aula. Beleza, galera, eu já abri aqui um novo arquivo, né? É um arquivo de 1080 pixels por 1080. A gente vai fazer uma peça aí para as redes sociais, beleza? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser mudar a cor de fundo do nosso background aqui. Então eu vou vir aqui e vou adicionar uma cor sólida, tá? Eu vou pegar uma cor sólida preta aí, não preto 100%, mas bem próximo disso. Após isso, eu trouxe essa textura aqui para nossa peça, para a gente texturizar o nosso fundo, o nosso background. E vocês vão estar podendo fazer o download aí dos materiais da aula no link que vai estar aqui na descrição, beleza? Então vamos lá. Eu vou aumentar aqui a nossa textura e vou mudar a nossa camada de ajuste aqui da nossa textura para Multiply. Porque eu não quero o branco desse metal, né, dessa textura metálica que eu peguei. Eu quero só realmente essa parte mais grunge aqui da nossa textura. E beleza, por hora, o que a gente vai fazer aqui no nosso background vai ser isso, tá? Eu vou juntar aqui as duas camadas, vou deixar nomeado aqui como background. Agora a gente vai fazer o nosso selo e depois a gente volta no nosso background para fazer mais alguns ajustes. Então eu vou abrir uma nova camada aqui e nessa nova camada eu vou digitar black. E eu vou utilizar a fonte Akira, que é uma fonte gratuita e vai estar disponível aí para vocês fazerem o download também na descrição do vídeo, beleza? Beleza, depois que eu digitei o black, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa camada aqui do nosso texto em um objeto inteligente. Aí eu vou entrar no objeto inteligente e lá dentro do objeto inteligente que a gente vai criar o nosso selo. Então vamos lá. Botão direito, converter para objeto inteligente, aí eu vou dar 2 cliques e aqui está o nosso texto, né? O nosso black. Eu vou utilizar aqui o atalho C para dar uma expandida aqui nas laterais da nossa área de trabalho, para a gente ter um pouco mais de espaço para trabalhar. Beleza? E aí, para a gente conseguir visualizar o conteúdo que a gente está criando, eu vou adicionar aqui também uma cor sólida preta aqui no nosso fundo. O nosso texto, né, originalmente ele é um texto verdinho. Então eu vou mudar a cor aqui do nosso texto para um verde, beleza? Não vou utilizar exatamente as mesmas cores da peça original não, mas vai ficar algo muito próximo. E beleza, a gente tem aqui o nosso texto black. Só que ao redor do nosso texto, né, tem uma camadazinha de metal, né, que complementa aí o nosso símbolo. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl J aqui no nosso black. E aí, nesse black aqui que está atrás, né, que é esse black que vocês estão visualizando aqui, eu vou vir aqui com o botão direito, Blend Options, e vou aumentar aqui o stroke do nosso black, tá? Então, eu vou aumentar aqui mais ou menos uns 20 pixels. Eu vou deixar ele assim, ó, na posição eu vou deixar aqui, ó, outside, para ele funcionar só do lado de fora do nosso texto, beleza? Eu vou aumentar aqui mais ou menos uns 20 e poucos pixels, eu acho que já tá bom. 24 pixels eu acho que tá ok. Vou aumentar mais um pouquinho só para fechar aqui esse buraquinho do C, ó. Beleza, 27 pixels tá ok. Beleza, agora a gente vai trazer uma textura aqui para esse fundo, tá? Que é uma textura metálica que vocês vão poder baixar aí também nos materiais da aula. Beleza, eu tô com a nossa textura aqui agora. Agora a gente vai clipar a nossa textura no nosso black aqui, ó. Só que tem um problema, né? Se eu clipar direto aqui, a nossa textura ela não vai pegar. Ó, se você vier com o cursor do mouse entre uma camada e outra e prender o Alt, o íconezinho vai mudar. Aí você dá um clique e ele clipa, né? Só que ele não funcionou
totalmente, né? A textura ela foi aplicada só no texto interno. Nesse efeito aqui, que é o efeito de stroke, ele não pegou. Para a gente corrigir isso, tá? A gente tem duas opções. A primeira opção é transformar o nosso black em um objeto inteligente. A segunda opção é a gente agrupar o nosso black. Então eu vou apertar aqui Ctrl G dentro do nosso black, né? Ele ficou dentro de um grupo. E aí a gente clipa no grupo. E aí pronto, ó. O efeito aqui ele já pegou. Beleza? Beleza, galera. Agora a gente precisa fazer a bordinha que vai aqui no nosso selo, tá? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Né? Eu vou dar um Ctrl J aqui nesse black de baixo, vou trazer ele para cima, e agora eu vou transformar esse elemento aqui em um objeto inteligente. Então eu vou vir aqui, Convert to Smart Object. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar toda a opacidade do nosso elemento. Depois que eu tirar a opacidade do meu elemento, eu vou criar aqui ao redor uma borda. Só que eu não quero que essa borda se apague. Então eu vou tirar a opacidade só do preenchimento do nosso objeto aqui, do nosso black, né? Então eu tenho que vir aqui no fio, eu tenho que tirar o fio, eu não tenho que tirar a opacidade, tá? Eu vou inclusive mostrar para vocês que tem uma diferença aí entre esses dois elementos. Ó, se eu vier aqui no nosso black de cima, né? Que isso aqui vai ser a nossa borda, tá? Então eu vou até botar aqui, ó, black, borda, beleza? Se eu vier aqui nas opções de mesclagem e vir aqui em stroke, eu consigo criar um strokezinho, outro strokezinho aqui, né? Esse stroke, eu quero que ele fique pro lado de dentro, tá? Então ele vai ficar aqui no inside. E ele vai ficar muito menor do que ele tá agora. Ele vai ficar aqui com mais ou menos uns... Vamos aqui botar uns 12... Mais ou menos uns 12 pixels, beleza? Aqui pra mim tá ok. Se eu vim aqui agora e tirar a opacidade do nosso elemento, ele como um todo apaga. Agora se eu tirar só o preenchimento, o nosso stroke vai continuar ali, ó. Tá vendo? E é exatamente isso que eu quero. E beleza, né? Eu apliquei aqui o nosso stroke, agora a gente precisa trazer essa mesma textura aqui, que tá no nosso black de baixo, né, que tá no nosso fundo, para o nosso stroke, que tá aqui ao redor, beleza? Então, vou dar um Ctrl J aqui, trazer para cima, né? Ele não vai aplicar no nosso stroke, se eu fazer a clipagem aqui como eu fiz embaixo, porque, né, como eu falei, ele tá com efeito aqui de FX, né? Quando ele tá com esse efeitozinho de FX, essa clipagem ela não vai funcionar nos efeitos, tá? Vai funcionar só no objeto em si. Então a gente precisa agrupar e aí a gente aplica o Clipping Mask no grupo. E beleza. A gente ainda não tá vendo muita diferença aqui entre a nossa bordinha e o nosso fundo, né? Mas o que a gente pode fazer para dar uma diferenciada? Eu posso dar uma aumentadinha aqui no nosso stroke, que a gente já começa a ter uma leve diferenciada. Aqui no nosso grupo, tá? No nosso grupo aqui, black, borda. Black borda. Aqui no nosso grupo, a gente vai apertar com o botão direito do mouse e vai vir aqui nas opções de mesclagem, nos Blend Options. E aí a gente vai aplicar aqui um Drop Shadow, beleza? Olha, a gente aplica um Drop Shadow nas bordinhas, justamente para ele já dar aqui uma quebrada, né? Para mostrar que de fato tem uma diferença aqui entre o que é borda e entre o que é fundo. Beleza? Eu acho que assim tá legal, né? Eu deixei aqui Multiply, mas ele poderia ter ficado normal mesmo. E aí é só você ajustar aqui, ó, tanto no tamanho, né? Quanto na distância, para ele ficar coladinho aqui, ó, na borda, beleza? Para dar realmente essa sensação de que tá perto, mas que são coisas diferentes. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, para a gente trazer uma distinção ainda maior entre o que é borda e entre o que é fundo, é a gente dar uma trabalhada nessa nossa textura aqui da borda, lá no Camera Raw. Então, eu vou apertar aqui Ctrl Shift A, tá? Com a camada da nossa textura de cima selecionada. Aí a gente vai abrir aqui o Camera Raw, e aqui no Camera Raw,
eu vou vir aqui nessa camada de básicos e eu vou aumentar a iluminação aqui da nossa imagem, tá? Então eu venho aqui nos highlights, nos shadows, nos whites também, nos brancos, beleza? Vou dar uma aumentadinha aqui também no contraste. E beleza, eu acho que assim já tá legal. E aí a gente já conseguiu uma separação um pouco maior aqui entre o que é borda e entre o que é fundo, tá bom? E aí beleza, eu vou juntar tudo isso aqui em um único grupo, né? E vou chamar esse grupo aqui de fundo black. Aqui, se a gente estiver achando o nosso fundo ainda muito escuro, se a gente quiser dar uma clareada, trazer um pouco mais de detalhe, a gente pode fazer isso facilmente adicionando aqui um curves em cima do nosso fundo, tá? Eu vou clipar aqui para ele pegar somente nesse fundo aqui, tá? E aí a gente pode dar uma escurecida aqui, ó, se a gente achar necessário, tá? Mas por enquanto eu acho que não precisa, tá? Nesse exemplo que a gente está fazendo aqui, eu acho que não precisa, eu acho que tá legal assim. Então por enquanto eu não vou utilizar isso. Vamos ver como é que vai ficar quando a gente for acrescentando aí mais detalhes. Beleza? Então aqui, ó, eu tinha deixado salvo aqui o nosso texto black e ele já está aqui dentro. Agora a gente começa a trabalhar no texto de dentro. Esse texto de dentro aqui, né, a primeira coisa que eu vou fazer com ele é colocar um drop shadow, porque eu quero dar volume para esse texto interno aqui. Beleza? Então eu vou vir aqui, opções de mesclagem, drop shadow. E a gente vai ajustando aqui do jeito que a gente achar que fica mais interessante, beleza? E a gente pode adicionar mais de um drop shadow, inclusive aqui no meu já está configurado com o segundo. Mas se o seu não tiver, você pode apertar nesse maisinho aqui, que vai aparecer mais drop shadows para você ir configurando, e você consegue meio que configurando aí um drop shadow em cima do outro, né? O que vai dando uma sensação maior aí de volume, beleza? Beleza, né? A próxima camada do nosso black aqui, o que a gente vai fazer, né? A gente vai dar um Ctrl J, aí a gente vai tirar esse drop shadow aqui de cima, então eu vou arrastar aqui pela lixeirinha. E com o cursor, e aí com o cursor aqui do meu mouse, eu vou pegar esse texto aqui, eu vou trazer ele um pouquinho aqui para a direita e um pouquinho para cima, tá? Você pode fazer isso com o cursor do mouse ou com os direcionais aí do seu teclado, beleza? E aí eu vou mudar a cor desse black aqui para um verde um pouquinho mais claro. Beleza, a gente já conseguiu uma sensação de volume aqui bem interessante. Nesse black de cima, a gente vai trabalhar com brilho. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir aqui as opções de mesclagem. E a gente vai vir aqui na opção Alter Glow, beleza? E aqui no Alter Glow, a gente vai trabalhando aqui para que essa nossa camada, né, ela apresente um brilho aí interessante para o nosso selo, beleza? Eu vou até mudar aqui a cor desse verde que está aqui para um verde um pouco mais vivo. Mais ou menos assim, eu acho que tá bom. Nos 27 de opacidade está ok. Aí a gente vai duplicar esse black aqui de novo, tá? Então a gente vai vir aqui de novo com Ctrl J. Aí nesse black de cima aqui, a gente vai trabalhar uma textura. Então eu vou colocar aqui, ó, black, textura. E esse aqui é o black do brilho, né? Então a gente vai colocar aqui, black brilho. Beleza. Nesse de cima aqui, a gente vai trabalhar na textura. Então eu vou excluir esse Alter Glow. E aí a gente vai vir aqui de novo, ó, botão direito do mouse, Blend Options. E aí a gente vai escolher essa opção aqui, ó, Texture, beleza? E aqui em textura, a gente vai selecionar essa textura aqui, ó. Ok. Aí a escala dessa textura, a gente vai deixar em 1. E o Depth aqui, a gente vai deixar em menos 418, beleza? Aí é só dar o OK aí. Só que o que acontece, né? Originalmente,
essa textura aqui, ela não tá tão forte, né? Então, pra gente diminuir essa textura, a gente vai mexer aqui na opacidade. A gente vai diminuir a opacidade dessa camada aqui da textura, para mais ou menos uns 40%. E beleza, galera. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai juntar essa camada do black da textura, tá? E do black brilho, a gente vai juntar em uma única camada. Então, vou dar um Ctrl G aqui. Aí, isso aqui é a textura, né? Black, textura e brilho. E aí, a gente vai abrir uma nova camada aqui acima, tá? E a gente vai clipar essa camada nesse grupo que a gente acabou de criar. E o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai começar a trabalhar luz e sombra para a gente criar mais volume aí no nosso texto, beleza? Então aqui, eu vou abrir um pincel, né? Vou diminuir aqui o nosso pincel. Vou deixar o pincel difuso, tá? O pincelzinho difuso. E aí eu vou pintar a parte de cima aqui do nosso black de branco. Vou pegar aqui a cor branca e vou pintar aqui de branco, ó. Beleza? E aí essa camada aqui eu vou deixar ela em overlay. Vou só dar uma diminuidazinha aqui na opacidade. Beleza? Vou abrir uma outra camada aqui acima, que também vai ficar clipada, né? Essa camada aqui vai ser o quê? Isso aqui é um ajuste de luz. Essa outra camada que tá aqui abaixo, a gente vai pintar de preto. A gente vai fazer o mesmo esquema, só que a gente vai pintar de preto a parte de baixo do nosso texto. Beleza? Aqui a gente vai deixar em Soft Light. E aí eu vou diminuir um pouquinho a opacidade também. Aí isso aqui, galera, isso aqui a gente vai chamar o quê? De ajuste de sombra, beleza? Eu vou abrir uma nova camada aqui acima. A gente vai fazer mais um ajuste de sombra e mais um ajuste de luz. Então eu vou colocar aqui ajuste de sombra. Só que isso aqui, ele vai ficar mais específico para as bordas, tá? Então esse aqui vai ser um ajuste de sombra para as bordas. Então eu vou diminuir aqui, vou pegar aqui o pincel. Vou diminuir mais o meu pincel, ainda vou deixar ele difuso, beleza? E eu vou pintar só as bordinhas aqui, ó, do nosso texto, tá? E só na parte de baixo também, porque eu quero criar uma sensação de volume entre a parte de baixo e a parte de cima. Então, eu vou pintar aqui só as bordinhas. Não precisa se preocupar em ser algo muito certinho, não, porque a gente vai ajustar isso daqui, beleza? E beleza, pintamos aqui a parte de baixo. Agora, a gente vai jogar isso aqui em Soft Light e vai diminuir a opacidade também, né? Isso aqui é só para dar uma sensação maior de volume no nosso texto, beleza? Aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com a luz, tá? Então a gente vai fazer aqui um ajuste, né, de luz, ajuste, luz, bordas. Aí a gente pega o pincel de novo, só que dessa vez vai ser um pincel branco. Aí a gente pinta as bordinhas aqui, ó, da parte de cima apenas, né? Só para dar uma sensação maior de volume no nosso texto. E beleza, a gente vai deixar isso aqui em overlay e vai diminuir um pouquinho a opacidade. Agora, galera, a gente vai abrir uma nova camada aqui em cima, tá? E aí a gente vai escrever aqui, ó, Friday, né? Porque é Black Friday, a gente tem que escrever aí os dois, Black e o Friday. O Friday a gente vai escrever com a fonte Almont. Essa fonte aqui, Almont, beleza? E a gente vai posicionar ele aqui mais ou menos no centro do nosso selo.
E é isso, fechou. Agora a gente vai só fazer uma sombra de contato e aplicar uma sombra também no nosso Friday para dar uma pequena sensação de volume também, beleza? Vamos lá, eu vou dar um Ctrl G aqui no nosso Friday, né? Friday. E aqui no nosso Friday eu vou abrir uma camada acima, vou clipar essa camada aqui também no nosso Friday, vou pegar um pincel em preto, né? Vou aumentar aqui um pouquinho o nosso pincel e vou pincelar aqui a parte de baixo do nosso Friday. Só para dar uma sensaçãozinha de volume. Vou diminuir aqui a opacidade dessa pintura que eu fiz, beleza? Mais ou menos assim eu acho que tá legal, legal. Beleza, agora eu vou pegar esse Friday aqui, eu vou dar um Ctrl J, tá? No texto Friday que tá escrito aqui, vou dar um Ctrl J. Agora, esse Friday aqui, ó, que é o Friday que eu dupliquei, tá? Que tá aqui embaixo, eu vou pintar ele de preto, né? Vou pintar ele de preto, beleza. Aí eu vou jogar ele um pouquinho pro lado e vou vir aqui, ó, em Filter, Blur, Gaussian Blur. Beleza? Ele vai pedir para eu converter em objeto inteligente, eu vou converter. E aí, esse blurzinho aqui já vai dar a sensação de sombra no nosso Friday. Belezinha? E é isso, o nosso selo aí, aqui na parte do Smart Object, ele tá pronto. Eu vou só tirar aqui o nosso fundo, tá bom? E aí eu vou fechar aqui o nosso símbolo e vou salvar e ele já vai aparecer atualizado lá na nossa peça. Beleza, beleza, estamos aqui com o nosso símbolo. Agora a gente vai diminuir um pouquinho o nosso símbolo aqui, né? Porque ele não é tão grande originalmente. E aí, galera, né? Como é que eu diminuí o nosso símbolo? Eu apertei Ctrl T, né? E aí apareceram essas marcações aqui e você consegue ajustar aí o tamanho para o tamanho que você quiser, tá bom? E aí, com o Ctrl T, você vai apertar aí Ctrl. Você vai prender a tecla Ctrl do seu teclado. Quando você vir aqui, ó, nesse quadradinho do lado, vai aparecer essa setinha, se você tiver com o Ctrl A pressionado, tá? Essa setinha apontando para cima e para baixo. Você vai prender aí com o seu mouse e vai dar uma arrastadinha para cima, né? Para o seu símbolo ficar um pouquinho tortinho aí, tá? E é isso. Aí é só você apertar Enter, que tá bonitinho aí o seu símbolo do Black Friday. Agora, galera, a gente vai fazer aquelas linhas que tem aqui atrás do Black Friday, né? Que tem umas linhas em círculos aqui no Black Friday. Para isso, a gente vai utilizar o Illustrator, tá? Vamos lá para o Illustrator. Beleza, abri aqui o documento e agora o que eu vou fazer? Eu vou criar duas elipses, tá? Para a gente criar uma elipse no Illustrator, é só você utilizar aí o atalho L. E aí você vai criar uma elipse sem se preocupar muito com a forma dela, né? Eu vou criar uma elipse toda torta aqui mesmo. Beleza, uma elipse assim. E eu não quero que essa elipse tenha preenchimento, eu quero que ela tenha apenas bordas. Então eu vou vir aqui e vou apertar aqui, ó, para ele tirar o preenchimento e deixar somente a borda da nossa elipse aqui, tá? A grossura dessa borda de baixo eu vou deixar em 0,5 pontos. E aí, eu quero deixar essa bolinha aqui ainda mais torta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui A no meu teclado, e aí com a ferramenta de seleção direta, tá? Que o atalho é a letra A, que você acabou de utilizar, você vai entortando aqui, ó. Você vai pegando nos pontos da sua elipse e você vai entortando ela. Você pode deixar ela bem esquisitinha mesmo, assim, sem pensar muito em uma lógica. O interessante, né, o efeito ele vai ficar mais interessante se você deixar o elemento realmente mais bagunçado mesmo, beleza? E beleza, a gente fez aqui uma elipse. Agora a gente vai fazer outra elipse, né? Só que a gente vai fazer uma outra elipse maior. E a gente vai deixar essa elipse também bagunçada, do mesmo jeito que a gente fez com a de baixo. Só que a gente não vai deixar necessariamente com o mesmo formato ou com um formato parecido, tá? A ideia é que fique com um formato diferente, isso daí que vai deixar o nosso efeito mais legal. E beleza, eu acho que assim tá legal. Essa linha de fora aqui, a gente vai deixar ela com um ponto, tá? E aí, essa linha aqui do centro,
essa elipse toda torta que a gente criou aqui no centro, eu vou diminuir ela. Vou deixar ela bem pequenininha. Beleza, assim tá legal. Agora a gente vai selecionar as duas formas que a gente acabou de criar. A gente vai vir aqui em Object, Blend e Blend Options, tá? Aqui nesse painelzinho do Blend Options que vai aparecer, a gente no Spacing, a gente vai escolher etapas especificadas, ou Specified Steps, beleza? Aí aqui, eu vou escolher um intervalo de 50. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai criar 50 interseções entre a nossa forma de fora e a nossa forma de dentro, tá? E eu vou apertar OK. Você pode ver que nada criou. Por quê? Porque eu só configurei. Agora eu vou pedir para ele criar. Então eu vou voltar aqui em Object, ainda com os dois elementos selecionados, Blend e agora Make. E beleza, né? O nosso efeito aí, ele foi criado, ele criou um background aí bem interessante. Agora é só a gente selecionar isso aqui que a gente acabou de criar e arrastar lá para o Photoshop. Beleza, o nosso efeito está criado aqui. Eu só vou alinhar ele aqui, mais ou menos no centro aqui do nosso Black Friday. E aí eu vou jogar ele para baixo do nosso Black Friday. Beleza, galera, agora a gente vai mudar a cor aqui dessas linhas, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, botão direito, Blend Options, Color Overlayer. E aí a gente vai deixar aqui num tom mais próximo, tá? Vou utilizar mais ou menos esse tom de verde aqui. Beleza, isso aqui pra mim tá legal. E aí a gente vai abrir uma máscara aqui nessas linhas. Então eu vou vir aqui na bandeirinha do Japão, dar um clique. E beleza, aqui a nossa máscara, ela tá branca. Então, na máscara, tudo que eu pinto de preto, quando eu tô com a máscara selecionada, a gente apaga. E tudo que eu pinto de branco, revela. Então eu vou pegar aqui um pincel preto, e aí eu vou pintando aqui, ó, para deixar em destaque só as partes da linha que eu quero, tá? Então eu vou pegar aqui um pincel preto, vou aumentar ele para mais ou menos esse tamanho. Vou diminuir a opacidade dele aqui para uns 40%, mais ou menos. E eu vou pintando, né, para deixar destacado somente o centro dessa linha aqui que a gente criou, tá? Vou dando vários cliques aqui ao redor para ele ficar realmente em destaque aqui, só mais no centro do nosso Black Friday. Beleza, eu acho que assim já tá legal, já tá ok. Agora, pessoal, eu vou jogar alguns efeitos de iluminação atrás do nosso Black Friday e na frente do nosso Black Friday também, tá? Então eu vou renomear aqui, colocar aqui linhas, background. E aqui, ó, acima das nossas linhas do background, eu vou abrir um pincel e eu vou apertar com o botão direito do nosso mouse para ele abrir as pré-definições de pincéis, tá? Eu tenho alguns pincéis aqui que são pincéis que simulam efeitos de iluminação, né? Se você não tiver esse tipo de pincel, você pode fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui, procurando aí em sites como FreePic, Shutterstock, por Lens Flare, tá? Eu vou até abrir aqui o FreePic para mostrar para vocês. Então, beleza, galera, eu tô aqui no FreePic, ó, vou colocar aqui, ó, Lens Flare. Então aqui a gente tem vários efeitos de iluminação. Seria basicamente pegar esses efeitos aqui e jogar lá no Photoshop, tá? Mas eu vou fazer com o pincel, porque com o pincel facilita muito, fica muito mais prático, beleza? Então vamos lá, vou abrir aqui o pincel, vou pegar aqui um pincel com efeito de iluminação. Vou mudar a cor aqui do nosso pincel para uma cor mais próxima, né, do nosso símbolo. Vou dar um clique. E aí você pode ver, ó, que ele realmente simula um efeito de iluminação, né? Vou dar mais um clique aqui para pegar um pouco mais de intensidade, beleza. Agora eu vou vir aqui e vou colocar esse efeito em Color Dodge.
belezinha? E vou dar uma diminuidinha na nossa opacidade aqui, porque eu não quero ele tão forte assim. Aí eu vou pegar de novo, né? Vou abrir uma outra camada aqui. Vou pegar de novo o pincel, só que eu vou escolher outro efeito de iluminação diferente. Só para ele dar uma mesclada, né, entre os dois efeitos de iluminação. Esse aqui eu acho que tá legal. Vou dar um clique, outro clique. Vou colocar aqui o modo de mesclagem em Color Dodge de novo. Vou dar uma diminuída na opacidade. E beleza. Agora eu vou fazer alguns efeitos de iluminação mais direcionados aqui em cima do nosso Black Friday, beleza? Então eu vou abrir uma nova camada aqui em cima. Vou voltar a pegar aqui os nossos pincéis. E vou pegar de novo aqui alguns pincéis de iluminação. E aí eu vou dando pequenos cliques aqui em algumas áreas do nosso texto, tá? Beleza, eu vou colocar esse efeito aqui também em Color Dodge. E vou dar uma leve diminuída aqui na opacidade. Agora, galera, o que a gente vai fazer, tá? Para a gente trazer um pouco mais de iluminação aqui para o nosso Black Friday, a gente vai trabalhar ele um pouquinho lá no Camera Raw. Então, eu vou selecionar aqui a nossa camada do Black Friday, tá? Já tem alguns efeitos de iluminação por cima e por baixo. A gente vai apertar aí Ctrl Shift A para abrir o nosso Black Friday no Camera Raw. Beleza, ele abriu aqui no Camera Raw. Agora a gente vai trabalhar aqui nessa camada de básico para trazer mais luz para o nosso Black Friday, tá? Então eu vou trabalhar aqui principalmente exposição, contraste, highlights, sombras, brancos. A intenção aqui é trazer mais luz. E beleza, galera, assim já tá ok, ó. O Camera Raw deu uma diferença bem interessante aqui pro nosso selo, né? Ele ficou bem com um aspecto bem mais neon do que o original. E agora eu trouxe pra cá o nosso smartphone, beleza? O nosso smartphone que é esse Galaxy S21 FE. Tá? E como é que eu encontrei essa imagem aqui desse smartphone, tá? Eu encontrei essa imagem aqui sem recortar, ó. Eu poderia ter pegado uma já recortada, mas eu fiz ela, eu trouxe ela para essa aula aqui sem recortar mesmo, tá? E a gente vai recortar de novo essa imagem juntos aqui, tá? Como é que eu fiz o recorte dessa imagem? Eu poderia ter pegado aqui a seleção de objeto inteligente aqui e ter pedido pro Photoshop identificar e fazer o recorte. Só que aqui, olha, o Photoshop ele não pega tão legal assim, né? Ele deixa várias falhas aqui no nosso celular. Então, eu utilizei a melhor ferramenta para recortes que existe no Photoshop, que é a Pen Tool, tá? O atalho é a letra P, você pega aqui a Pen Tool com a letra P, e aí você vai marcando aí a imagem que você quer recortar, que no caso é o nosso telefone, beleza?
Beleza, galera, feitas as marcações, você aperta Ctrl Enter, né? Aí ele vai fazer a seleção. E aí é só você apertar na bandeirinha do Japão que ele vai fazer o recorte, tá? E beleza, estamos aqui com o nosso telefone. Agora a gente só precisa jogar um pouquinho de verde aqui na parte de cima do nosso telefone. Para isso, eu vou dar um Ctrl J aqui no nosso telefone e depois eu vou apertar Ctrl U. Aqui no Ctrl U, né, que é o matiz saturação, eu vou apertar aqui, ó, em Colorize. E aí ele já veio aqui pro tom certo, tá? Que é mais ou menos esse verdezinho aqui que eu queria mesmo, tá? Eu só vou deixar ele um pouco mais intenso aqui na saturação. Só que se ele não tiver vindo para esse tom de verde aqui, que é o tom de verde que a gente está tentando pegar na nossa peça, você pode mexer aqui, ó, que aí ele vai mudando as cores, beleza? E eu vou apertar OK. E é isso, exatamente isso que eu quero. Agora, a gente vai aplicar uma máscara aqui nesse celularzinho de cima. E a gente vai vir aqui, ó, na nossa ferramenta de gradiente, tá? A gente tem que estar com gradiente do preto para o branco. A gente vai aplicar um gradiente aqui na máscara que a gente acabou de criar. Então, eu vou puxar aqui um gradiente. E beleza, é exatamente isso que eu quero. Agora, para o nosso efeito verde aqui, ele mesclar de forma mais interessante aqui no nosso celular, eu vou deixar esse nosso efeito aqui em Soft Light. Caso você veja aqui, né, que o seu efeito não ficou tão intenso, você pode voltar aqui no Hue Saturation e tentar deixar aquele mais intenso, ó, aqui na saturação, né? Beleza? Agora, galera, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no nosso celular de baixo, tá? Que é o celular que não tá com o efeitozinho aqui do verde. A gente vai apertar com o botão direito, Blend Options, e a gente vai aplicar uma sombra projetada. Então a gente vai vir aqui no Drop Shadow, vai aplicar um Drop Shadowzinho, aumentar um pouquinho a distância, aumentar um pouquinho o tamanho e OK. E a gente vai copiar esse Drop Shadow para o nosso efeito aqui de cima, para a gente conseguir um pouquinho, deixar ele um pouquinho mais escuro aqui na parte de baixo, tá? Então vamos lá. É só você pegar o efeito aqui, ó, prende o Alt no seu teclado, pega o efeito e arrasta para a camada de cima. E é isso. Você pode ver que ele já escureceu já a parte de baixo aqui do celular. Beleza? Beleza, galera, eu já trouxe aqui as nossas bolinhas, ó, de porcentagem, tá? Trouxe as nossas bolinhas de porcentagem aqui para nossa peça. Vou jogar elas acima do nosso celular aqui. Então vamos dar só uma organizada antes aqui no nosso arquivo para ele não ficar tão bagunçado, tá? Então eu vou juntar aqui o nosso selo, tá? Então temos aqui o nosso selo Black Friday. Temos aqui o nosso celular, né, o nosso smartphone. E temos aqui as nossas bolas com a porcentagem, né? Bolas 3D com a porcentagem. Essas bolas 3D com a porcentagem eu peguei de graça lá no FreePic, tá? A gente só precisa dar uma ajustada aqui, mais ou menos onde a gente quer deixar elas. E beleza, maravilha. Em cima dessas bolas 3D com a porcentagem, a gente vai abrir aqui uma camadinha de matiz saturação, Hue Saturation, tá? E a gente vai deixar ela clipada aqui para ela corresponder apenas às nossas bolas, beleza? E aqui, ó, no Hue, a gente vai ajustando a cor, né? Porque a gente tem algumas bolas vermelhas e eu quero que essas bolas vermelhas fiquem verdes. Então eu vou ajustando aqui a cor para chegar num tom de verde mais próximo aqui do que eu quero, beleza? Eu acho que assim já tá bem interessante, né? E você pode ver que esse matiz de saturação aqui, ele vai trabalhar apenas com o que tem cor aqui dentro, né? Com as bolas pretas ele não vai mexer, não vai alterar. Belezinha, maravilha. Beleza, feito isso, galera, agora a gente quer trazer um efeito de movimento para essas bolas de porcentagem. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar cada uma das bolas. Então eu vou selecionar aqui primeiro essa bola que eu posicionei aqui embaixo, essa bola aqui. Eu vou vir aqui em Filter, Blur, Motion Blur. E aí eu consigo um efeito de movimento aí para nossa bolinha, beleza? Acho que 27% aqui tá ótimo, 35 pixels também tá ótimo. E é isso. Agora é só a gente copiar esse efeito aqui para as demais bolas.
Beleza, vamos juntar aqui tudo, né? Vamos juntar aqui tudo para o nosso arquivo ficar mais organizado. E agora vamos voltar lá no nosso background para a gente fazer mais alguns pequenos ajustes. Belezinha? Vamos lá. Então vou voltar aqui no nosso background. Né? Vou trazer essas linhas do background para cá também. E abaixo dessas linhas, acima da nossa textura, eu vou abrir uma nova camada aqui. Vou pegar aqui, ó, a ferramenta de elipse. Eu vou criar uma elipse aqui atrás do nosso celular. Eu vou tirar o stroke dessa elipse, né? E por enquanto eu vou deixar ele apenas com preenchimento. Eu vou alinhar essa elipse no centro da nossa arte, tá? Só na horizontal, na vertical não. Então eu vou apertar aí Ctrl A, aí ele vai fazer uma seleção de toda a nossa peça, tá? E com a elipse selecionada, a gente vai apertar bem aqui, nesse botãozinho aqui, para a nossa bola ficar no centro, exatamente no centro da nossa peça, beleza? Agora eu vou apertar Ctrl D para desfazer a seleção. Vou subir um pouco aqui a nossa bola, beleza? Eu acho que a gente pode até dar uma leve diminuída aqui nessa bola, não precisa ficar tão grande. Beleza, né? Eu quero ela mais ou menos assim mesmo. Agora a gente vai vir aqui, ó, botão direito, Blend Options, Drop Shadow, né? Então eu quero criar uma sombra ali. Eu quero deixar essa sombra mais ou menos assim. Acho que pode deixar ela até um pouco mais intensa, então eu vou aumentar aqui a sombra, vou colocar mais uma sombra. E ok. Agora, galera, eu vou vir aqui no fio e vou tirar o preenchimento dessa bola, beleza? E aí ela vai ficar com esse aspecto aí. E ela vai ficar com esse aspecto aí que vocês estão vendo na tela, beleza? De uma bola que meio que não existe, mas existe e ao mesmo tempo tem um sombreamento ali, tem um sombreado. Belezinha? E agora, galera, eu trouxe aqui, ó, já o nosso smoke, beleza? A nossa fumacinha, ó. Trouxe aqui o arquivozinho da nossa fumaça, coloquei ele aqui já no nosso background, mais ou menos onde ele vai ficar mesmo. Como é que eu encontrei esse arquivozinho de smoke, tá? Eu vim aqui no FreePic e digitei smoke. E aí vocês podem ver que tem vários arquivos aqui, ó, tanto gratuito quanto pagos, beleza? E é interessante vocês repararem o seguinte, sempre que vocês forem procurar algum asset, alguma coisa aí para incrementar as peças de vocês, procurem os assets em inglês, tá? Em inglês vocês sempre vão encontrar assets melhores e uma maior quantidade de assets também. Belezinha? E aí o que eu vou fazer com essa fumaça? Eu vou deixar essa fumaça em Hard Light. E eu vou diminuir a opacidade dela para mais ou menos uns 26%, beleza? Agora é só a gente posicionar aqui a nossa fumaça onde a gente quer, tá? Então eu vou posicionar aqui atrás da bola verde, vou dar um Ctrl J, depois vou dar um Ctrl T e vou trazer ela aqui para atrás da nossa bola preta também. E vou dar mais um Ctrl J e vou trazer uma outra fumaça um pouco menor para esse lado aqui. Belezinha? E beleza, galera, eu trouxe aqui agora um efeito, tá, de Lens Flare. É exatamente o efeito que eu tinha falado aí pra vocês, ó. Dessa vez eu não utilizei o pincel porque eu gostei desse efeito de Lens Flare aqui pra gente colocar ele mais ou menos aqui assim, ó, na nossa imagem. Eu acho que vai ficar legal, beleza? E aí como é que a gente vai trabalhar esse efeito de Lens Flare, né? E como é que eu encontrei esse efeito de Lens Flare, né? Como eu já falei, eu vim aqui no FreePic e coloquei Lens Flare. Eu poderia usar o FreePic ou qualquer outro site que eu encontraria esses lens flare aí com facilidade, tá? Com tranquilidade. E vocês podem ver que tem vários arquivos gratuitos e pagos, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, galera, vai ser o seguinte. Vamos jogar esse lens flare aqui em screen, tá? Só pra gente posicionar ele aqui mais ou menos da forma que a gente quer. Eu acho que mais ou menos assim tá bem legal. Eu quero pegar essas bolinhas aqui. Acho que vai ficar bem interessante. Acima desse nosso lens flare, eu vou abrir um Hue Saturation, vou clipar ele aqui, vou vir aqui no Colorize,
para deixar ele exatamente com esse tom de verde aí que vocês estão vendo na tela, beleza? E agora, no nosso lens flare aqui embaixo, eu vou abrir uma máscara, tá? Vou pegar aqui o nosso pincel, vou pegar um pincel difuso, e vou apagar essas beiradas que vocês estão vendo aqui, ó. Porque eu quero esse lens flare forte, mais na parte de cima ali. Belezinha? Dá até pra gente, nesse ponto da peça aqui, né, que a gente tá, dá até pra ver que a gente consegue dar uma aumentada aqui no nosso selo de Black Friday. Belezinha? E é isso. Agora, galera, vamos fazer aqui o nosso texto, tá bom? Vamos fazer o nosso textinho aqui. Então aqui, ó, acima do nosso iPhone, né? Antes de fazer o nosso texto, eu vou até organizar aqui esse lens flare, vou dar um Ctrl G aqui e vou colocar aqui, ó, lens flare. Beleza, aqui acima do nosso smartphone, eu vou criar o nosso texto, tá bom? Então vamos lá. Eu vou escrever aqui primeiro, tá? Deixa eu diminuir esse texto aqui, que ele tá muito gigantão. Eu não quero ele desse tamanho. Então eu vou primeiro escolher a fonte aqui, tá, galera? Eu vou utilizar a fonte Gordita Bold, nesse caso aqui. E eu quero esse texto em caixa alta. Então eu vou dar aqui, vou selecionar o texto, Ctrl T, e vou apertar bem aqui para o nosso texto ficar em caixa alta, beleza? Aí eu vou escrever smartphone Galaxy S21 FE. Agora vamos dar uma diminuída aqui para o nosso título caber certinho aqui na nossa peça. Beleza. Agora, abaixo do nosso texto, né, eu vou abrir uma nova camada e vou criar uma forma aqui, ó, com a nossa ferramenta de retângulo, tá? Eu vou deixar as bordas meio arredondadas dessa nossa forma. E aqui a nossa forma, ela veio com stroke, então vamos tirar esse stroke aqui, ó. Beleza? E o nosso texto, originalmente, ele não é verde, ele é preto. Então vamos deixar o nosso texto preto. Eu acho que essa nossa forma que a gente criou aqui atrás ficou muito grande, então a gente pode dar uma enxugada nela aqui. E beleza. Acima da nossa forma, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova camada, vai pegar o nosso pincelzinho, vai diminuir o nosso pincel. E aí na parte de baixo a gente vai pintar, vai dar uma pincelada nele de preto. Beleza, vai deixar isso aqui em soft light. E vai fazer a mesma coisa na parte de cima, pintando de branco. E a gente vai deixar isso aqui em overlay. Belezinha? Agora a gente vai duplicar esse texto aqui, ó, do smartphone, Ctrl J, e vai trazer esse texto para baixo. Aqui a gente vai escrever o preço. Então eu vou escrever aqui, ó, R cifrão. Né? Eu vou pintar esse texto aqui de R cifrão com esse verde. Aí eu vou dar um Ctrl J nesse R cifrão e aqui ao lado eu vou escrever o valor, 1.899. Aí 1.899 eu vou deixar maior. Vou dar uma aumentadinha nesse R cifrão também. Aí eu vou duplicar esse R cifrão para cá e vou utilizar ele como os centavos. Então vou botar aqui 0,90. Então R$ 1.890,90 é o valor do aparelho, tá? Beleza. O preço, galera, eu vou dar um Ctrl G aqui no nosso preço. Vou chamar isso aqui de preço. E acima do nosso preço, a gente vai fazer aquela brincadeirinha de novo. Então, eu vou pegar aqui, clipar
pegar o pincel, né? Pegar o pincel branco e vou passar aqui pela parte de cima do nosso texto. Beleza. Vou colocar em overlayer e dar uma diminuída levezinha na opacidade. Aí eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo, pintando de preto. Eu vou colocar aqui em Soft Light e dar uma diminuída de leve na opacidade também. Agora, galera, a gente vai criar o selinho que vai aqui em cima de 50% off, né? Indicando que esse aparelho aí na Black Friday tá com 50% de desconto, tá? Lembrando que essa peça aqui é uma peça fictícia, eu não tenho nem ideia de qual é o valor desse celular. Mas vamos lá, vamos criar o selinho aqui. Para criar o selinho de 50% off, a gente vai criar ele lá no Illustrator, beleza? E o selinho que a gente vai criar é esse selinho aqui, ó. Para criar esse selinho, galera, é muito fácil, tá? Como é que a gente vai fazer? Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou criar um retângulo aqui, ó. Só que eu não vou criar o retângulo até o final aqui. Eu vou criar o retângulo até aqui, assim, mais ou menos. Beleza? Aí, eu vou pegar aqui, apertei o símbolo de mais no seu teclado, e aí você vai pegar aqui no centro. E aí você vai dar um clique aqui no centro da interseção, tá? Exatamente no centro, entre esse ponto e esse ponto. Na hora que você chegar ao cursor do mouse aí, vai aparecer essa linha rosa, indicando que é o centro. Você dá um clique. E aí você vai pegar a ferramenta de seleção direta, o atalho letra A, você vai dar um clique nesse ponto que você acabou de criar, e com o direcional do mouse você vai jogando esse ponto para frente. Mais ou menos assim, beleza? Agora, ainda com a ferramenta de seleção direta, tá? Se você der um toque aí nessa forma que você acabou de criar, você vai ver essas bolinhas aqui, ó, nas laterais, ó. Você vai ver várias bolinhas aqui nas laterais. Beleza? Você vai pegar uma dessas bolinhas e puxar para dentro, para deixar o seu elemento arredondado. Bacaninha? Ó, o centro aí do nosso selinho a gente já fez. Agora, você vai pegar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de linha, e você vai traçar uma linha aqui, mais ou menos aqui assim, na sua forma, tá? Que aí agora a gente vai cortar esse nosso elemento aqui. Você vai selecionar a linha e a forma que você acabou de criar. Você vai vir aqui no Pathfinder e você vai escolher essa opção aqui, Divide. E agora ele dividiu, tá? Ele tá agrupado, mas ele já dividiu. Então você vai dar um toque com o mouse, vir com o botão direito e Ungroup. Beleza, agora tá separado. Agora, galera, você consegue pegar essa parte aqui e pintar dessa cor aqui. Belezinha? E para a gente fazer o furinho aqui, ó, é muito simples também. A gente vai pegar a ferramenta de elipse, a gente vai criar uma elipse perfeita aqui, segurando o Shift. Agora é só a gente alinhar aqui, ó, a nossa elipse nessa posição aqui. Aí a gente seleciona a elipse e esse fundo, volta aqui no Pathfinder e seleciona essa opção aqui, que é o minus front. O minus front ele vai excluir o elemento que está na frente, beleza? Então vamos lá, minus front e pronto. Nosso objeto aqui já está vazado, beleza? Agora é só você colocar aqui, ó, o 50, né? O 50. Bring to front, o 50 tá aqui, ó. Essa fonte aqui é a mesma fonte que a gente utilizou no texto, tá? É a Akira. E você colocar o símbolo de porcentagem. Beleza? O símbolo de porcentagem você pode baixar aí, procurar por símbolo de porcentagem em algum site de vetor. Ou você pode pegar mesmo aí as fontes do seu computador, coloca o símbolo de porcentagem e procura um símbolo de porcentagem que mais te agrada aí, para você complementar o seu selinho de 50% de desconto, tá? Fez isso aqui, galera, terminou isso aqui, é só pegar o selo e arrastar lá pro Photoshop. Beleza, o nosso selinho já está aqui. Agora, né, vamos trazer esse nosso selinho aqui
para cá, para mais próximo do nosso texto. E aí aqui ao lado do nosso selinho de 50%, a gente vai escrever o OFF. OFF, com a fonte Akira. A gente vai selecionar os dois aqui, né? Vai agrupar. Eu vou colocar aqui 50% off. Aí eu vou colocar um drop shadow aqui, de levezinho, nesse texto, beleza? Nesse nosso selozinho aqui de 50% off. Beleza. Agora eu vou juntar todas essas informações de texto aqui em uma única camada para o nosso arquivo ficar mais organizado. Então eu vou pegar aqui, ó, o preço, a informação do smartphone, né, do nome do smartphone e o 50% off. Vou juntar tudo aqui e eu vou chamar isso aqui de texto. Belezinha? E aqui no nosso texto, galera, eu vou adicionar aqui mais dois textos. Primeiro, eu vou adicionar aqui um texto do site, que vai ficar aqui na parte superior. Então, vou digitar aqui, ó, www.seusite.com. Aqui eu vou utilizar novamente a gordita. Eu vou utilizar a gordita light. Vou dar uma diminuída aqui no meu texto, né? Vou deixar ele exatamente no centro da nossa peça. E aí, o que eu vou fazer, tá? Eu vou utilizar aqui o nosso texto em branco, não vou utilizar em verde, só para deixar com contraste um pouco maior. O nome seu site eu vou mudar aqui para bold. E eu vou dar um Ctrl T e vou aumentar também o tamanho da fonte do seu site, para ficar com um impactozinho um pouco maior, um pouco mais interessante. Dá até para diminuir ao todo aqui, deixar ele mais ou menos assim. Beleza, ficou bem da hora. Agora a gente vai fazer a informação de rodapé aqui da nossa peça. Então, eu vou colocar aqui também com a fonte gordita aqui embaixo, ó, a informaçãozinha de rodapé. Então, eu vou abrir aqui uma nova camada. Vou digitar aqui primeiro um asterisco, né? Vou diminuir bastante aqui a nossa fonte, que ela tá gigantesca. Informação de rodapé não precisa ser tão grande. Vou tirar essa fonte bold também, vou colocar uma fonte regular. Eu vou utilizar a gordita também. E aí eu vou escrever aqui, galera, o seguinte. Né? Vou tirar aqui a caixa alta também que está selecionada. Essa peça é uma peça fictícia. Fictícia. Elaborada somente para fins de estudo. Ponto. Agora vamos centralizar aqui o nosso texto comercial. Beleza? Ele pode ficar até menorzinho que isso. Beleza, a nossa peça está quase acabando, né? Agora, galera, a gente precisa fazer alguns últimos ajustes de iluminação aqui, que é o seguinte, tá? Aqui nas nossas bolas, a gente precisa fazer alguns ajustes de luz pequenos. Então, eu vou subir uma nova camada aqui. Aqui no nosso centro da nossa imagem, a gente vê que a gente está tendo um ponto de luz, né? Está emitindo muita luz aqui. Então, a gente tem que jogar um pouquinho de luz verde aqui, ó, na nossa bola preta, principalmente, e um pouquinho aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui o pincel difuso, com a cor verde selecionada, e vou dar algumas pinceladas aqui para o nosso verde aparecer. Vou deixar isso aqui em color. Vou dar uma diminuidazinha na opacidade, mais ou menos assim. Beleza, a gente já conseguiu aqui trazer um pouco dessa iluminação que está rebatendo aqui nas nossas bolas de cima, principalmente, né? Agora, galera, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um ajuste geral na nossa peça, tá? A gente vai abrir aqui uma camada, a gente vai vir aqui em Color Lookup, a gente vai aplicar um filtro. A gente vai aplicar esse filtro aqui, ó, Crisp Winter.
Belezinha? A gente vai deixar a opacidade desse filtro aqui em 50%. E aí, galera, abaixo desse filtro a gente vai criar uma nova camada aqui, a gente vai criar uma vinhetinha aqui na nossa peça, né? Para dar uma unificada melhor nos nossos elementos. Então eu gosto de criar a vinheta sempre com pincel. Então eu vou pegar aqui o nosso pincel, vou deixar esse pincel em preto, tá? Se você apertar D aí no seu teclado, o pincel ele reseta para preto e branco. X, ele vai alternar as cores aí do pincel, beleza? Então eu vou deixar aqui o pincel em preto. E aí eu vou pintando aqui, ó, nas laterais, tá? O meu pincel tá em 40%, mas tá ok. Eu vou pintando aqui nas laterais. E eu vou deixando mais claro, ou seja, eu vou dando menos pinceladas aonde eu sei que tem mais luz, que é onde? É nesse centro aqui. Então aqui eu vou pintar, só que eu vou pintar mais fraco, né? Eu vou pintar mais forte nas beiradas ali da nossa peça, beleza? Acho que mais ou menos assim já tá bem interessante. Eu vou vir aqui, vou aplicar um soft light. E vou diminuir a opacidade aqui de leve, né? Bem de leve mesmo. Vou deixar aqui uns 85% mais ou menos de opacidade. E é isso, galera. Nossa peça tá quase finalizada. Eu vou só juntar esses dois últimos ajustes aqui, né? E eu vou chamar isso aqui de ajustes finais. E aí, eu vou dar um Ctrl Shift Alt E, né? Eu basicamente falei pro Photoshop, entre aspas, tá? Tirar um print aí da nossa tela e juntar tudo em uma única camada, foi o que ele fez aqui nessa Layer 10. Eu vou chamar essa Layer 10 de câmera RAW, tá? Eu vou transformar essa camada aqui em um objeto inteligente. E aí eu vou trabalhar esse objeto inteligente aqui no Camera Raw. Por que eu transformei em objeto inteligente? Porque se a gente quiser alterar esse efeito que a gente vai fazer no Camera Raw no futuro, a gente pode. Porque está em objeto inteligente. Se não tivesse, não teria como, tá? Então agora eu vou apertar aqui Ctrl Shift A. E a intenção aqui no Camera Raw é basicamente a gente trabalhar aqui a iluminação, melhorar ainda mais a iluminação que já está feita aqui e o contraste da nossa peça, tá? Então eu vou mexendo aqui principalmente nos itens que dizem respeito à iluminação, como por exemplo, exposição, contraste, highlights, shadows, blacks. E aqui no Curve, a gente vai fazer um Szinho para aumentar o contraste da nossa peça. Então eu vou puxar aqui, ó, nessa última linha para cima e na primeira linha eu vou puxar um pouquinho para baixo. Aí a gente aumenta o contraste da nossa peça. Beleza? Eu acho que assim já tá ok. Vou dar o nosso ok aqui. E é isso. A nossa peça está finalizada. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter acompanhado aí a nossa aula até o final. Novamente, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ativa as notificações, beleza? Deixa aquele comentário maroto sobre o que você achou dessa aula de hoje aí embaixo. Se você tiver algum pedido, alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários também. Valeu! E é isso aí. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Falou, galera!